Bom, e o inquérito militar aberto para investigar os responsáveis por proteger o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro livra os militares do Exército e aponta indícios de responsabilidade da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, que integra o Gabinete de Segurança Institucional. O GSI era comandado pelo general Gonçalves Dias. O relatório foi finalizado em março, mas passou por uma complementação neste mês. As investigações afirmam que, se houvesse um planejamento adequado, logo no início do governo Lula, seria possível ter evitado a invasão do Palácio do Planalto ou, pelo menos, minimizado os estragos. O relatório culpa a Secretaria do GSI pelos ataques e estragos no Palácio do Planalto, mas não cita nomes. Silvio, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, esse inquérito policial militar é uma investigação elaborada pelos próprios militares, né, para avaliar aí se há indícios de crimes militares e também responsabilizar possíveis militares pelo envolvimento aí da situação. Agora, qual que é o peso desse inquérito aí militar para as investigações do 8 de janeiro? O peso é que ele aponta o dedo na direção correta, né? Que é a guarda do Palácio do Planalto. O que aconteceu naquele 8 de janeiro? Como a Ana gosta de dizer muito bem, os fatos são teimosos, né? Lembrando essa célebre frase. E a verdade é um bicho muito teimoso. Então não adianta, mesmo com toda essa blindagem feita pela CPMI, que tem ali uma maioria governista, talvez seja a primeira comissão parlamentar de inquérito com a presença de 6 integrantes do mesmo estado ali, da bancada do Maranhão inteira, em peso. A relatora é do Maranhão, por quê? Está blindando quem? Será que algum político maranhense está sendo blindado nessa história? Por que o ministro Flávio Dino não quer mostrar as imagens do Ministério da Justiça, que sabemos é contíguo ao Palácio do Planalto? Porque ele já caiu ele já foi e já voltou nas versões. Ele disse ao programa Fantástico da TV Globo que ele assistiu tudo de camarote ali, naquela janelona de vidro, na esplanada dos ministérios. Falou, quase infartei vendo tudo aquilo. Mas depois ele disse que ele não estava lá. A conta dele do Twitter desmente ele também, porque ele tuitou ali, estou acompanhando tudo aqui da janela. Será que ele acompanhou realmente tudo da janela? Será que alguém no governo deixou acontecer o 8 de janeiro? Será que houve um descuido no plano escudo do Palácio do Planalto? Oficiais, um número reduzido de tropa? Por que o general G. Dias foi demitido do governo numa velocidade que não é o modus operandi de um governo petista? Logo ele, conselheiro do presidente Lula desde o primeiro mandato, são muito próximos. É o guarda-costas do presidente da República. Nós conhecemos figuras pelo mundo, em vários outros países, inclusive do guarda-costas do presidente da República. É alguém da intimidade do presidente. Por que ele foi demitido com tanta celeridade? Logo Lula, que não conseguia demitir a ministra do Turismo, com quem ele nunca se reuniu até então, que não consegue demitir o ministro dos Cavalos, Juscelino Filho, que já cometeu todo tipo de barbeiragem ocupando uma cadeira de ministro e não é demitido. Mas o seu conselheiro, fiel escudeiro, foi rapidamente. Acharam um atestado médico para ele não aparecer no Congresso. Até hoje não foi depor na CPMI. Por quê? Se não fossem as imagens divulgadas pela CNN do circuito interno do Palácio do Planalto, nós nunca saberíamos que um general responsável pela segurança do Palácio do Planalto, pela guarda do presidente da República, que não estava lá naquele dia, estava circulando a paisana entre aqueles manifestantes. Que general, que militar da farda de Caxias assiste a sua fortaleza ser atacado e permanece inerte ou orienta, vocês podem sair por aqui? Que oficial do Exército oferece água aos manifestantes que estão quebrando, vandalizando estupidamente o patrimônio público e tomara que sejam punidas com o rigor da lei que merecem? Então, é uma grande cortina, é uma grande blindagem que aos poucos, é como uma grande represa de água. A água às vezes é tão forte, a verdade é tão forte que ela vaza pelos lados, ela transborda. Na sexta-feira, a Revista Oeste trouxe uma informação exclusiva. Nós mostramos como é que funcionou a Missão Araraquara. Não, Silvio, não é o Silvio que está apelidando de Missão Araraquara. Estava lá, consta do documento. Às 16 horas e 43 minutos da véspera,
é decidida a viagem do presidente para Araraquara. Isso foi documentado, é solicitada a equipe precursora para a cidade do Edinho Silva, companheiro. Por que só aquele horário? Porque já 2 alertas já haviam sido direcionados a órgãos públicos de segurança, de infraestrutura, até para a Anatel, a NTT e para o gabinete do ministro Flávio Dino, porque a ABIN disparou isso depois para o ministro Flávio Dino, avisando que o risco de ataques violentos era crescente e que a chegada de ônibus contendo 4.000 manifestantes era aguardada para as próximas horas. Não vamos mandar o presidente para Brasília. Aliás, ele precisa estar longe de Brasília, dando uma entrevista para vítimas das chuvas. Por que não foi a outra cidade vitimizada, assolada pelos temporais naquele final de semana? Porque precisava resolver rápido. Liga para o Edinho, nós vamos desembarcar lá em Gavião Peixoto, que é pertinho de Araraquara, a gente corre para lá. Meia hora depois estavam quebrando Brasília. Então, no futuro, quando os fatos continuarem aparecendo, quando a verdade transbordar dessa represa, aí nós vamos descobrir esse lado oculto do 8 de janeiro, se de fato alguém deixou acontecer. Augusto, essa apuração do Exército, né, esse inquérito militar, aponta para erro do governo Lula nas manifestações do 8 de janeiro. Olha, por que eles não exibem tudo? Porque esse temor, aí o Silvio resumiu a ópera. Por que tanto medo das imagens? Eles adoram uma imagem que possa incriminar alguém que não seja do grupo deles. Agora, não apareceu, não entregaram tudo sobre depredações praticadas por supostos partidários do Bolsonaro. Por que não mostra tudo? Só isso. Quem esconde prova merece, no mínimo, ser tratado como suspeito. Por quê? Ele foi juiz, o Flávio Dino, de direito, durante um bom tempo, juiz federal. E ele deve ter se baseado em provas para decidir alguma coisa. Se ele tem provas visuais que merecem exame, ele ia recusar isso aí? Então ele está agindo como o quê? Como um chefe de polícia encarregado de esconder culpas do governo.